O Billy, que eu gosto de brincar com ele, porque acho que teve uma mensagem que ele tomou posse, que é a de Boaz, e a gente sempre brinca um com o outro, que ele tem a bênção de Boaz. E eu também, ele chega para mim só me abençoando com Boaz. Todos os meninos aqui, o Jonatas, meu amigo, benção. Amém. É um prazer estar com os irmãos, estar com as famílias aqui. Prazer, viu? Olha, eu vim assim, à vontade, porque toda vez que eu prego essa mensagem, e principalmente depois da operação, mas é um peso tão grande, a última vez eu tive que terminar, sentar e ficar um tempo sentado. Foi, lá no Imigrante, no Mutirão. Por quê? Porque a gente vai mexer nos ninhos de Satanás na vida e na família, nas famílias. É muito pesado, irmãos. É muito pesado. Vocês vão ver a seriedade da vida cristã. E vamos ler logo, só que eu vou ler diferente. Quem tem aí um outro microfone, tem um outro microfone para trazer para cá? Você vai falar assim, ó. Portanto, não, peraí. Capítulo 6 de Mateus, versículo 9. Eu vou começar por aqui, depois eu vou passar para o capítulo 10. 9 de Daniel. Eu quero a outra versão. Você vai falar assim: toda vez que orardes, orareis assim. E eu vou falando as frases, ou eu vou falando as frases e a igreja vai falar. Toda vez que orardes, orareis assim. Vamos ensaiar? A igreja vai falar: toda vez que orardes, orareis assim. Então, você vai falando e eu dou o sinal para você falar e eu vou falando aqui a oração do Pai Nosso. Vai lá, então começa. Toda vez que orares, orareis assim. Pai nosso que estais nos céus. Toda vez que orares, orareis assim. Santificado seja o seu nome. Toda vez que orares, orareis assim. Venha a nós o teu reino. Toda vez que orares, orareis assim. Seja feita a tua vontade. Toda vez que orares, orareis assim. Assim na terra como nos céus. Toda vez que orares, orareis assim. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Toda vez que orares, orareis assim. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Toda vez que orares, orareis assim. E não nos conduz à tentação, Toda vez que orares, orareis assim. mas livra-nos do mal. Toda vez que orares, orareis assim. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Pode estar assentados. Seria possível, eu senti desejo de fazer uma coisa aqui. Todos nós vamos para lá e esse púlpito chega mais perto ali? Seria possível? Muita gente fala, põe aqui assim, ó. Muita gente fala que não tem assunto para a oração. Muita gente. Já vi muito crente, mais um tiquinho aqui. Isso. Já vi muito crente falar isso. Eu não tenho assunto para a oração. Só o tempo que nós gastamos aqui, já te daria muitos assuntos para orar. Só o tempo. Porque Jesus, ele está ensinando, você vai orar, a sua oração deve estar recheada desses assuntos que estão aqui.
Toda vez que orardes. Ah, tá bom. Ficou até mais perto aqui, né? Então, falar que não tem assunto de oração, se em cada um desses itens que nós falamos, e eu fiz diferente, porque a gente só fala isso no início, toda vez que orar, orarei assim. Aí começa: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia, dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas. É tão automático que você não para pensar que Jesus está falando assim. Toda vez que você orar, é necessário que você invoque o seu reino, invoque a sua vontade, invoque o pão de cada dia, toda vez que orar. Não é só na hora do almoço, nem só na hora do jantar. Preste atenção que o negócio é sério. A gente só abençoa a nossa comida na hora do almoço. Senhor, providencia o meu alimento, não deixa faltar, amém. Toda vez que a gente for orar, deve estar recheado. É o que Jesus está ensinando aqui. E o assunto que eu vou elencar daqui hoje é o perdão. Tem duas coisas aqui que me chamam a atenção. Toda vez que você orar, peça a Deus para te livrar do mal. Porque a Bíblia fala que o diabo anda ao derredor, dia e noite, procurando tragar-vos. Sabe o que é tragar-vos? É esquartejar você, acabar com você, acabar com o teu lar, acabar com a tua vida. Destruir tudo. Aí Jesus vem e fala assim, toda vez que você orar, orareis assim: livra-nos do mal. Livra-nos do mal. E a gente geralmente não engloba tudo. Senhor, o teu reino, venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Toda vez que orar, invoque o reino. Outra coisa, no reino você não faz o que quer. No reino é feito o que o rei quer. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, porque é o rei. Ele é o rei. E a vontade não é só no céu, assim na terra como nos céus. Tanta gente que a gente vê, Deus mandou mudar de igreja, daqui a pouco está desviado. Que Deus é esse? Que Deus é esse, irmãos? Que manda você mudar de igreja e a pessoa desvia? Me explica? A gente só sai de uma igreja para outra com propósito. Chegou aqui, agora eu vou te laçar também. Você só vai sair daqui com propósito de Deus. Então, são assuntos que nós precisamos englobar na nossa oração. Quais? Deus é Pai. Ele é o nosso Pai, está nos céus, é santo e santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Jesus está falando, vai orar, toda vez que você orar, orai pelo pão nosso, porque vem de Deus, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos dos nossos devedores. Eu quero elencar o perdão aqui. O perdão. Nós temos o costume, eu já vi muitos crentes falando assim: quando eu sentir, eu perdoo. Agora você vai me ajudar a pregar. Você vai falar para o irmão que está do lado. Então a sua bênção só vai chegar quando você perdoar. É simples assim. Eu vou contar aqui uma experiência que o pastor Jonas acompanhou comigo.
E vocês vão me entender. Enquanto você estiver lá, não sentir ainda, a bênção também não sentiu de descer também não. Ela fica retida. A bênção de Deus fica retida. Ah, porque eu não senti? Quando eu senti, vou te ensinar o que é o culto racional. A vida toda eu preguei errado. A vida toda. Para mim o culto racional é você chegar na igreja, abrir, cantar, ler a Bíblia, ouvir a mensagem. O culto racional. Culto racional não é isso. Culto racional é você olhar para a Bíblia e falar assim: ela diz que eu devo fazer isso. Aí a sua razão e não a emoção. Irmãos, quem manda nas emoções é o diabo. Emoção. A emoção só vale depois de estar cheio do Espírito de Deus. Porque se ela não estiver controlada pelo Espírito de Deus, esquece. Você vai tomar decisões alegres demais, vai voltar para pedir perdão porque você prometeu demais, estava alegre demais. Ou com raiva demais, você vai voltar para pedir perdão porque você machucou alguém. Esquece. Emoção é terreno de ação do diabo. E tem crente que caminha muito na emoção. Ah, porque eu senti. Ah, agora eu não senti. Ah, porque... Esquece, irmãos. Emoção é terreno de trabalho do diabo. Então, Deus trabalha com a razão. E eu provo isso na Bíblia para você. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela... Estou perguntando, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela emoção. Emoção. Você já viu que quando a gente começa a pregar a verdade, as pessoas fecham a cara? Porque a palavra faz você pensar. Só depois que o Espírito age, aí as emoções são controladas pelo Espírito Santo, que aí depois a pessoa começa a raciocinar. Por quê? A palavra é emoção, a palavra razão, o cântico é emoção. Por isso que a gente canta, o irmão. Eu estava ali assim, eu estava quieto na minha ali, aquele irmão que eu fiquei nervoso com ele, começou assim: queremos o teu nome engrandecer. Eu olhei para ele assim, eu falei: tu sabe futucar, né, irmão? Tu sabe futucar, né? Mexeu lá dentro da alma, emoções, alma, espírito, razão. Mexeu comigo assim, que foi... Eu olhei para ele assim: tu sabe futucar, né, irmão? Tu sabe. Ele pegou aquela notinha. Quem está entendendo? Por isso que você deve chegar na igreja com louvor. Porque o louvor abre a alma. E a palavra te faz pensar. Sobre pensamento, a palavra está ligada do início ao final ao pensamento. Pensar. Ser crente é ser inteligente. Fala para o irmão que está do lado: ser crente é ser inteligente. A Assembleia de Deus já colocou os crentes muitas vezes. É burro ser crente. Muitas vezes que eu já vi isso. Era só saia, cabelo e pá, e não sei o que, mas não fazia a igreja pensar. Os pregadores de hoje é que têm essa preocupação. E é por isso que você precisa participar do louvor
que aí mexe, balanga a alma, tira os carrapichos, as lágrimas vêm, quando vem a palavra você está maleável. Mas o crente que chega só na hora da palavra, ele chega assim. Outro dia, e é um pastor, eu não vou falar o nome não, é um pastor forte aí, forte. Chegou meio atrasado no culto e o pregador pegou ele e ainda colocou ele de pé. Ele estava fazendo uns negócios comigo, colocou ele de pé e contou a vida dele assim. Pois ele foi parar no meu gabinete falar que eu estava jogando indireta para ele. Por quê? Chegou depois do louvor. E se chegou antes, não cantou. Não cantou. Então, ser crente está ligado à razão. Culto racional. Quer outra prova? Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa emoção. Está falando lá assim? É assim? Confere aí, abre a Bíblia. Romanos 12. O que está escrito aí? Fala aí, gente, eu quero que vocês participem, é uma aula. Mas transformai-vos pela renovação da vossa emoção. Não, peraí, é emoção. É emoção. Lê de novo, lê direito e bem alto. Peraí, deixa eu te dar o microfone. Isso, dá um microfone para ele aí. E não sedes conformado com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Não, é emoção, irmão, você leu errado. Lê de novo aí. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. O que tem a ver o entendimento com emoção, irmãos? O que tem a ver? Está falando assim, ó, você só vai se transformar se virar a chavezinha aí, ó, na mente. Você sabe por que muitos aqui hoje não são médicos? Porque lá na juventude não virou a chavezinha do entendimento. Você sabe por que a Flor de Lis acabou com tudo? Porque ela virou deputada, mas na cabeça dela ela era uma pobretona. E eu vou provar isso para você. Eu assisti todas as minisséries dela. Eu assisti todas, porque ela me chamava a atenção e eu gostava do trabalho dela. E gostava das músicas também. E eu assisti todas as minisséries dela. Sabe o que aparece em todas as minisséries dela? Em todas. A filha chega assim e fala assim: mãe, a senhora agora é deputada. Tem imunidade parlamentar. Pode matar que a senhora não vai ser presa. Ela foi lá e matou. Eles dividiam, dentro da casa deles, eles dividiam classes. E essas classes divididas dentro da casa deles, era definido até o que eles comiam. E a classe mais baixa passava o tempo todo só comendo ou macarrão ou arroz puro. E aí, de acordo com o que ia melhorando a classe deles, iam comendo algum tipo de carne. Mas vamos parar aqui nessa parte aqui. A senhora agora é deputada. Nem estudou a lei. Nem conhecimento da lei. Ela tinha projeção para ser a senadora mais votada. E talvez pudesse ser até presidente do Brasil. Porque o nome dela fez assim, ó.
por causa do Anderson, que era o cabeça da história. O pastor Anderson era o cabeça da história. O nome dela fez assim, ó. Brasil inteiro conheceu a Flor de Lis. Mas a mente, pobre. A senhora agora tem imunidade parlamentar, é deputada, pode matar. Foi lá e matou. E acabou com tudo. Isso aqui é a mente daqueles que ganham na loteria esportiva, não estuda para ser rico. 89% das pessoas que ganharam na loteria esportiva em 5 anos tinham acabado com tudo. Aonde é que está o segredo? Fala para o irmão que está aí do lado, onde está o segredo? Fala assim, ó, eu vou falar para a senhora está sozinha, a senhora fala para mim. Fala assim, ó pastor, ó o segredo aqui, ó. Mente. A mente não é milionária. Ganhou milhões, mas a mente não é milionária. Passa necessidade, passa e tá, o fogo tá pegando, tá desempregado, chapéu na mão, o prefeito tem que me dar um emprego. Meus filhos estão trabalhando lá, mas eu falo para eles todo dia. Eu falo todo dia. Me dá um emprego, arruma um emprego para mim. Chapéu na mão, pedindo emprego. A vida toda, irmãos. Você depender um pouco é uma coisa, mas a vida toda. A vida toda, irmão, pergunta para quem está do seu lado, é a vida toda assim mesmo? É a vida toda. E culpado é o prefeito. Não fica com raiva de mim porque eu joguei, não. A vida toda, irmãos. Eu fico olhando, eu vou falar do Jefferson aqui. O Jefferson virou a chave. Virou a chave. Jacó virou a chave. Você quer voltar a ser empregado, Jacó? Pedindo emprego para prefeito? Não. Me dá um empreguinho aí. A vida toda, irmãos. Eu acho que quando a gente depender alguma coisa e depois lutar pela vida é uma coisa. Passar a vida toda pedindo emprego? A vida toda? Onde é que está a chave? Bate aí na sua mente, por favor. Aqui, ó. A mesma coisa é ser cristão. A fé vem pelo ouvir, transformar pela renovação do vosso entendimento. Enquanto a pessoa não entende, vive chafurdada no pecado. Vive no pecado. Outro dia entrou uma pessoa lá no meu gabinete, a mulher chorando, e o cara bem assim, ó. Nem anda de tão travado. Aí a mulher chorando, ele sentou. Aí a mulher falou. Eu vim aqui para salvar meu casamento, pastor. Vim para salvar. Porque meu marido me traiu. E eu peguei, ele perdoou. E eu peguei de novo. Eu vim. Ela foi falando. Eu virei para a hora que ela terminou tudo. Eu falei, tudo isso que ela falou é verdade? É verdade? É. E aí, o que você quer da vida? Você vai querer o que da vida? Aí ele virou para mim. Eu quero a minha esposa. Eu falei, não parece. Não parece. Você quer ver que eu vou te provar que você tem a mente vazia? Você é filho de pastor? Sim, sou filho de pastor. Cheio de músculo desse jeito. Tá. Eu vou te provar que a tua mente é vazia. Posso provar?
Assim, né, irmão? Aí eu virei para ele e falei assim: quantas vezes você leu a Bíblia sendo filho de pastor? Nenhuma. Quantos bons livros. Ó como a Bíblia ela é fantástica. Quando você começa a entender. Guardei a tua entendimento, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então eu entendi que se eu tiver a palavra eu não vou pecar. Aí eu falei para ele assim: quantos bons livros você já leu? Nenhum. Eu falei: quantos anos você tem? 38 anos. Você ainda não leu nenhum livro bom? Nenhum. Esse tanto de músculo que você tem, que nem dá conta de andar direito, e o diabo mandando em você, todo fortão, todo travadão. Se você tivesse gastado metade do que você gastou puxando ferro, lendo pelo menos um livro bom, talvez você fosse diferente hoje. Não vem para o gabinete comigo não, que tu vai levar. Se tiver errado, irmão, eu tenho um cacetete lá dentro do banheiro, lá dentro do meu gabinete, eu tenho um taco de beisebol. Entrou lá, o pau quebra. Que eu não estou lá para brincar. Falei: muda de vida, rapaz. Enquanto você estiver com a mente vazia, o diabo, a gente já fala, é um ditado popular: mente vazia, oficina do diabo. A gente já fala, mas não coloca em prática. Porque ler, Salomão mesmo fala, buscar conhecimento é enfadonho. É enfadonho. Então, a gente não dá tanta importância de trabalhar o perdão na nossa vida, nem na nossa oração. A gente não se dá o luxo de buscar o perdão para nós. Eu vou passar para Daniel 9, porque o tempo já foi. Vamos abra a Bíblia aí em Daniel 9. Se eu fosse você, eu anotava essa mensagem. Deixa aberto e vamos caminhando aí juntos aí. Essa mensagem, irmão, para quem tem entendimento espiritual, é muito pesado. É muito pesado. Daniel 9. Nós já fizemos uma campanha no campo com esse texto. Como eu falei, eu vou elencar o perdão. Quem aqui sabe por que Israel foi parar no cativeiro? 70 anos na Babilônia. Alguém sabe? Qual foi o pecado? Pararam de guardar o mandamento de Deus no sábado. Deixaram de orar no sábado. Deixaram de cultuar um dia na semana. Porque a história do sábado não é o sábado. A história do sábado é a pessoa tirar um dia inteiro, 24 horas para adorar. Você chega em Israel, quando dá sexta-feira, irmão, ou você anda a pé ou você cai na mão dos muçulmanos. E o táxi que é $5 passa a custar 15, 20. Porque para tudo. Em Israel, para tudo. Só que não é só parar tudo.
Diga comigo, é a adoração, é a entrega. Então existiam as leis do sábado, que Deus criou para Israel. Israel parou de orar e de adorar a Deus um dia na semana. Por causa disso, somado, deram 70 anos e eles foram parar na Babilônia. E Deus falou: o tempo que vai ficar lá é de 70 anos. Só que ninguém orou por isso. Ninguém colocou diante de Deus. E já tinha dado 70 anos, estava passando os 70 anos, e ninguém orou sobre isso. E Daniel, que era de oração, orava 3 vezes ao dia, ele começou a perguntar para Deus, por que que o tempo, ele lendo, diga de novo comigo, entendimento. Nós vamos ler aí no texto. Nós vamos ler. Diga comigo, entendimento. De novo, entendimento. Fala forte, entendimento. Daniel começou a buscar a Deus. O que está acontecendo? Que já venceram os 70 anos. Ele foi guiado a pegar os livros. Conhecereis a verdade, e a verdade vos... Está na Bíblia do início ao final. É a verdade que liberta. Lógico, irmãos, com oração, com choro, com jejum, mas é a verdade que liberta. É a verdade que liberta. Se você ler lá em Gálatas, foi Gálatas que nós fizemos uma vez o projetando na igreja, lá está falando assim, que tenha nos vossos lábios um louvor abundante. Tem crente que nunca canta. É porque eu não sei cantar. Você só vai aprender se abrir a boca. E eu ainda tenho mais para você. O grilo está dando um baile em você. Que o grilo só faz cri, 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 cri. E Deus está recebendo. E você nem abre a boca. Faz pelo menos cri, cri, cri. Que tenha na vossa... Foi o texto que se eu procurar eu vou achar aqui, que não quero parar aqui. O texto que o Elias colocou em Gálatas, e que fala, foi para o campo inteiro, a gente fez o projetando sobre ele. Abundante louvor. Abundante louvor, algo assim. Vamos lendo aí comigo, porque o tempo já foi, irmãos. Vamos lendo aí. Vocês me dão tempo aqui para terminar? Amém? Vamos lá. No ano 1º de Dairo, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, o quê? Eu queria que a igreja falasse forte. Eu, Daniel, o quê? Fala forte. O quê? O quê? Fala para o irmão aí, só tem libertação quando você entender. Você está sozinho. Só tem libertação quando você entender. Eu também, irmão. Você está sozinho. Só tem libertação quando você entender. Pode falar para mim. Só tem libertação quando você entender. Enquanto eu era só o filho de pastor, eu fui abusado quando criança. Sofri a vida toda com isso. Entrava no meu quarto, pegava o violão, por isso que eu falei do violão quando ele tocou ali. Desde os 9 anos eu toco violão.
Quantas vezes eu entrei sozinho e chorava? A vida inteira eu fui de oração. A vida inteira, irmãos, eu fui de oração. De passar a noite orando, quando jovem ainda, adolescente, passar a noite inteira orando na igreja, mas a vida amarrada. Orava. A catedral, eu orava a noite inteira no púlpito, orava, lia a Bíblia, orava. Mas a vida amarrada. Diga de novo comigo, isso aqui, a chave está aqui. A chave está aqui, irmãos. A chave está aqui. A chave está aqui. Fala comigo, só há mudança quando eu entender. De novo, quando eu entender, é que haverá mudança. Está aqui, ó. Eu, Daniel, entendi que o tempo estava passando e nós continuávamos cativos. Aleluia. Deus vai fazer grandes obras aqui hoje. Você vai ver. Sua forma de servir a Deus vai mudar. Vai mudar. Por isso que essa mensagem é forte. Ela é forte. Eu, Daniel, entendi. Deixa eu ir lendo aqui, eu quero ver se eu caminho mais aqui. Eu, Daniel, entendi. Pelo quê? Pelos livros. Só passa no concurso pelos livros. Só vira doutor pelos. Só vira advogado pelos. Só vira crente pelos livros. Toda religião tem um livro. Tem a sua reza e o seu livro. Mas tudo copiado de Deus. Porque Deus falou a vida toda: não se aparte da sua visão o livro desta lei. O que é mais fácil de cumprir, a graça ou a lei? Estou perguntando para a igreja. O que é mais fácil? A graça ou a lei? A lei é mais fácil? Ou a graça? A graça é mais fácil? Cadê, gente? Fala, está misturado. A graça ou a lei? Quem acha que é a lei, levanta a mão. Quem acha que é a graça? Tá bom, então vou explicar a graça primeiro. A graça é assim, ó. Se o seu vizinho mata seu filho, você pega um presente, leva para o vizinho e fala assim: eu te perdoo. A lei era assim: se o seu vizinho matou, você pegava o filho do vizinho, levava no sacerdote, o sacerdote matava para você. O que é mais fácil, a lei ou a graça? A lei. Por que que você cumpre a graça? Pega, não pega? Por que que você cumpre a graça? Fala, mas fala forte. A diferença é que a lei foi criada para satisfazer o ego do homem, e a graça foi criada para agradar a Deus. Aí você vai falar assim: a diferença entre a lei e a graça é o Espírito Santo. Você não se alegra com isso, não? Como é que bateu na sua face, dá outra? Que negócio dá outra, irmão?
negócio da outra o quê? Eu vou contar só um caso. Só um. Eu estava no encontro de casais em Caldas Novas com meu pai. Ele era o meu presidente, eu pastor de dirigente, junto com ele. E aí, o pastor Josué Gonçalves começou a pregar sobre conversão no trânsito. E aí começou a conversar, toda hora meu pai tocava e me falava: Deus está falando com você. Eu falei: será por quê que meu pai está falando isso? Aí ele contou a história de um pastor que estava vindo para a igreja e levou a fechada de um outro cara, e ele foi atrás e fechou o cara, e o cara voltou, fechou ele, arrancou da arma e pôs na cabeça dele, xingou ele todinho, cagou no pastor. Depois puxou o gatilho 3 vezes e Deus não deixou sair a bala. E o pastor Josué Gonçalves foi contando isso, e eu fui ficando dormente, de baixo para cima. Eu fui ficando dormente, e meu pai toda hora: Deus está falando com você. E fui ficando dormente. Ele falou: chegou na igreja escondido, morrendo de vergonha. E aí o cara ficou com raiva porque a arma não disparou. Se você tem sorte, eu não sei o que está acontecendo, que não foi embora, entrou no carro, foi embora. Ele entrou escondido na igreja, lá para o último banco, e chorava, pedindo perdão a Deus. Aí vem aquelas irmãs do chinelo, irmão de Deus. Fui eu que permiti que acontecesse isso contigo, para que você se convertesse no trânsito. Eu não permiti aqueles projéteis saírem. A irmã deve ter falado bala, né? Aquela bala sair do revólver. Mas eu permiti para mostrar o meu poder e para te mostrar que você precisa se converter no trânsito. Irmão, quando ele contou isso, o trem explodiu, veio adormecendo, explodiu, pai, meu pai, Deus está falando com você. Aí eu... E tem que falar assim na cara. Tá bom, terminou a parte da manhã, nunca vou me esquecer disso, irmão, nunca. Meu filho, pega a chave do carro ali, vamos ali, que ele foi lá ver. Tinha uns negócios lá de um clube lá, ele foi lá ver para ver se colocava em dias, não sei o quê. Aí nós pegamos e descemos em frente ao Banco do Brasil. Eu nunca vou esquecer isso. Eu tô parado. Chegou aqueles boizinhos do tuque, carro rebaixado. E chegou e tuque. Chegou e fez assim, ó, pum, no meu carro. Aí ficou fazendo assim, ó, pum. Irmão, na hora eu catei a ré do carro. Eu fiz assim, e catei, enfiei a ré, que eu ia dar uma ré. Eu ia dar uma ré em cima daquele cara. Quando eu engatei a ré, meu pai: cala a boca, fica quieto, Deus acabou de falar com você. Meteu a mão na marcha e tirou a ré. Calado. E eu, calado. E eu, calado, meu filho, quieto, não faça nada. E o cara, quem está entendendo? A graça é fácil?
Aleluia. Pode glorificar. Pode glorificar. Glorifica o Senhor. Vou te dar a palavra já já. Prepara aí. A lei aqui, ó. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que a morte, porém, se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher e pagará diante dos juízos. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. 10 golpes de faca no meu filho, 10 golpes de faca no filho do outro. É fácil ainda a graça? E meu pai em cima de mim: Deus acabou de falar com você, meu filho. Deus acabou de falar com você. Deus acabou, olha o teste aí, olha o teste. Deus acabou de falar com você. Sai, deixa esse cara passar. Eu fiquei, foi muitos dias com vontade de ir atrás daquele cara. Muitos dias. Dá uma olhadinha por irmão aí. É fácil ainda a graça? Você acha fácil? Tem tanta coisa que a gente aprende aqui. Fala, quando eu entendo, eu mudo. Você só vai passar no concurso quando você entender que se gasta tempo, é enfadonho, mas você vai enfrentar a fera. Você quer ver? Quem aqui quer passar no concurso? Está estudando? Está estudando hoje? Tá? Então não quer. Ela quer, porque está estudando. Você está estudando? Então não quer. Quando virar a chave, ninguém te segura. Você quer ver uma coisa? Qual tempo o Elon Musk tem mais que você? Ele deve ter 48 horas. Ou ele só tem 24 horas? Qual foi a diferença? Os hinos nossos não era para estar falando de coração para coração. Não, é quando eu entender, a minha mente vai mudar, eu vou mudar, eu vou fazer, eu vou enfrentar a fera, eu vou estudar, eu vou aprender a palavra. Os nossos hinos deveriam ser isso. Tanto que salmos são assim. Guardei a tua palavra no meu coração para eu. Isso era cântico, é até hoje. Até hoje os judeus vão para o muro das lamentações e ficam assim, ó. Por quê? Para eles o louvor é alma, corpo e espírito. O corpo balança para ele não dormir. E adora, o corpo tem que adorar. A alma canta e o espírito entende. Ó, a partir de hoje tudo, olha irmãos, uma palestra dessa, você pagaria em torno de 500 a 1.000 reais aí fora. Porque isso aqui pode mudar a tua vida. Eu sou professor de faculdade, eu sei o que eu estou falando. Eu estudei para ser professor de faculdade. Só que Deus falou assim, eu não te quero lá, eu te quero na minha obra. Então hoje eu uso as ferramentas para a obra. Não fui bom de estudo não, viu irmão? Fui um pereba de estudo. Aprendi a estudar quando eu fiz o mestrado.
Que aí eu tinha doutores, PhDs do meu lado, e eu fiquei encantado com os caras, sentado estudando junto com o pé rapado. Nessa época, escuta só, mandaram reduzir um capítulo de um livro. O rapaz que estava comigo, estudando do meu lado, estava sempre junto comigo, PhD, e eu só graduação. Aí mandaram reduzir um capítulo do livro. O capítulo do livro para mim, meu irmão e mais um lá, nós reduzimos em 15 laudas. Cheio, escrito de ponta a ponta. E só tinha 5 minutos para dar aula. Eu e meu irmão, nós falamos, acabou o tempo. Ô professor, me dá mais um pouquinho. Falamos. Já deu 10 minutos. Não, mas dá mais um pouquinho. Deu 15 e não falamos nem a metade do que escrevemos. O PhD pegou 3 figuras. 3 figuras. Me lembro até hoje. Aprendendo a Aprender, era o livro. O capítulo dele. Você precisa destravar a sua mente, esvaziá-la para aprender. Aí ele pegou uma chave. Para destravar precisa da chave. A chave é o conhecimento, mas a mente precisa estar aberta. Aí a outra é a chave no cadeado, com o cadeado aberto. A mente precisa estar aberta. Quando a mente está aberta, aí ele colocou o cérebro cheio. Você aprende. Porque aí você esvazia. Eu fiquei assim. Eu escrevi 5 páginas, 15 páginas. E não falei nada. O cara pôs 3 figuras. Até hoje eu lembro da aula do cara. Até hoje. Aí que eu fui dar importância. Aí a professora falou: sabe o que está acontecendo com você, Paulo? Paulo, Wesley, que é meu irmão, e o outro. O que está acontecendo com vocês é porque vocês não têm conteúdo. Ninguém resume uma matéria sem conteúdo. A gente aprende para aprender a fazer síntese. Eu vi que eu era burro. Eu era burro na frente do cara. Como é que eu escrevo 15 folhas e não falo nada? O cara coloca 3 figuras e dá uma aula que eu lembro até hoje. Falei, eu preciso aprender mais. Aí foi que eu comecei a dar valor ao estudo. Já estou na 3ª pós-graduação. Mas vamos aqui. Ele entendeu. Eu entendi. Me acompanha aí. Eu entendi que os dias haviam de cumprir-se, as desolações de Israel eram 70 anos. E eu dirigi meu rosto para buscar em oração e súplica, com jejum, sacos e cinzas. Orei ao Senhor meu Deus, confessei: Senhor Deus grande e tremendo, que guarda as alianças e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. E guardar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardam, este é o que me ama. Amor, a prova do amor. A prova do amor. Este é aquele que tem, primeiro, tem que ter os princípios. Segundo, cumprir os princípios. A prova do amor. Eu amo minha esposa, mas fica flertando com outra, você não ama. Porque você não está cumprindo princípios. Tem que cumprir princípios. Aí está falando: o Senhor, aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei. A manifestação de Deus vem quando temos os princípios e guardamos os princípios. Aí ele fala aqui: o Senhor
Praticamente ele fala assim: o Senhor se revela àqueles que guardam os seus mandamentos. Aí ele começa: pecamos, cometemos pecados. Eu quero que você preste atenção. Cometemos iniquidades, procedemos impiamente, fomos rebeldes. Ele não estava falando deles, irmão. Ele não estava falando dele. Apartando-nos dos teus mandamentos e teus juízos, não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis e aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Deus, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê. Os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, todo Israel, aos de perto e aos de longe, aos de toda a terra, por onde tens lançado, ou seja, na terra da escravidão, por causa da sua rebelião que cometeram contra ti. Fala comigo assim: na vida, alguém precisa se levantar para se arrepender diante de Deus. Ele está falando ali: ninguém fez isso. Eu vou tentar ir mais rápido agora. Ao Senhor, 9. Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra eles. Não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos segundo a sua lei, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, em todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a sua voz. Por isso, por que chegou a maldição, irmão? Por que chegou a maldição? Porque não obedeceram. Irmão, esquece oração forte, corrente forte, unção de porta. Tem casa toda melecada, carro melecado, mas a pessoa não cumpre princípios. Não adianta. A maldição chega é por falta de obediência. Eu vou terminar com o meu testemunho, você vai ver o tanto que é forte. É obediência. Não adianta me olhar com cara feia, não adianta ficar bicudo, não adianta, irmão. Duas coisas: desobedeceu, a maldição chega. Por exemplo, eu vou contar um caso aqui. Eu trabalhei com a irmã, que ela era da Universal. A placa era melecada de óleo. Todo dia ela ungia a placa dela, todo dia. O ladrão passou lá e levou. Porque no serviço, ela perseguia os pastores da Assembleia de Deus que estavam lá. Inventando fofoca, inventando história. Irmão, princípio. Maldição chega onde não tem princípio. O prédio cai por falta de base. Base é princípio. O princípio da construção. Princípio da construção, base bem feita. Que eu tenho que fazer uma corrente. É válido quando cumprimos princípios. Qualquer ato profético. Outro dia vieram me questionar. É porque unção é só para doente na Bíblia. Eu falei, é mesmo? É? Tá bom. Então a pedra que Jacó ungiu estava doente. O altar que Samuel erigiu lá em Mispa, o altar estava doente. São atos proféticos, diferente da unção de cura.
o ato profético eu já ungi uma cidade inteira. Deus levantou um prefeito naquela cidade, asfaltou a cidade, nunca mais ganhou para nada, nem para síndico, mas ele ganhou e asfaltou aonde eu ungi tudinho, tudinho. A igreja, as igrejas da região, tinha um bando de gente lá assaltando, fechava a casa, colocava os pais de família com cara no chão. Falei, vamos ungir esse lugar aqui. Hoje é tudo asfaltado. Ato profético. Agora, eu estou com uma quenga, escondido da minha mulher, e vai eu ungir lá as ruas, para você ver o que acontece comigo. Pode falar para o irmão que está do lado assim, isso aí não rola não. Pode falar, fala isso aí, não rola não. Não rola não, irmão. Não rola não. A maldição, ele entendeu. O que havia trago a maldição? Falta de obedecer os princípios. Os lares deveriam estar muito mais preocupados em obediência à Bíblia do que estar procurando profecia. Porque a profecia sem cumprimento da Bíblia não vale nada. Deus pode prometer o céu, mas se você estiver errado, não vai cumprir com você, fora do propósito de Deus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu espero a notícia de você passando. Tá? Só virar a chave. Vamos aqui. Transgrediu a lei para não obedecer a tua voz, por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ti. Eu vou agora... Ele confirmou a sua palavra e falou contra nós e contra os juízes que julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se tem feito em Jerusalém, como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, apesar disso não suplicamos apesar disso, não suplicamos a face do Senhor para nos convertermos das nossas iniquidades e para aplicarmos o nosso coração à tua verdade. O que ele está falando? Ninguém se levantou. Por isso, Senhor, 14, por isso o Senhor vingou sobre... Por isso o Senhor vingou sobre o mal e trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Agora, pois, ao Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mãos poderosas. Outra coisa, segura na mão de Deus. Irmão, não pode cantar isso não, porque ninguém segura na mão de Deus. Irmão, é Ele que pega na nossa mão. Você segura se quiser. Está aqui, com mão poderosa. Ele está falando, a tua mão estava estendida. Irmão, eu falava aqui a noite toda, mas eu estou lembrando lá da síntese. Com mão 15, com mão poderosa ganhaste para ti nome, como hoje se vê. Temos pecado, temos procedido impiamente. Ó Senhor, segundo toda a tua justiça, aparta-se a tua ira, o teu furor da cidade de Jerusalém, do teu santo monte. Por quê? Por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais. Tornou-se Jerusalém, o teu povo, um opróbrio, presos em todos que estão ao redor, e todos que estão ao redor de nós. Agora, pois, ao Senhor, nosso Deus, ouve a oração do teu servo e a súplica sobre o santuário que assolado está, e faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó
Ó meu Deus, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos, abre para a nossa desolação, para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face e fiamos a nossa justiça, mas muitas são as tuas misericórdias. Ouve, ó Senhor, e perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo chama pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando, fazendo o que, irmãos? Fazendo o que? Confessando o meu pecado e o pecado do meu povo. Quando você ora, você lembra da igreja? Quando você ora, você lembra do Brasil? E o pecado do meu povo, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente, tocou-me a hora do sacrifício. Tudo que eu quero é que o anjo Gabriel te toque. Amém ou não amém? Ah, pastor, não há tanta importância. Quem pecou, o passado não importa, irmãos. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Vou te contar uma história aqui, ó. Irmãos, a vida toda eu fui crente. Eu estou falando crente. Eu estou falando de oração, de Bíblia. A vida toda. Só que eu fui agredido sexualmente aos 5 anos de idade. O pecado não era meu. Fala assim, pastor, fala aí, pastor, o pecado não era teu. Eu quero que você guarde isso. Você sabe o que era uma vida que dava 10 passos para frente e 9 para trás? Era a minha vida. Era a minha vida. Lutava meus amigos com o ticket de refeição da Câmara. Você sabe quanto é o ticket de refeição hoje da Câmara? R$2.500 hoje. Meus amigos com ticket de refeição andavam de moto, andavam de carro, tinha namorada. Eu não tinha namorada, eu não tinha carro, andava a pé pedindo carona. Eu trabalhei na Câmara 16 anos, não consegui construir nada. Nada. Aí, um dia eu falei com Deus, que antes do meu casamento eu ia chamar, meu pai era o meu pastor, eu ia chamar meu pastor e ia confessar para ele. Antes do meu casamento. Irmão, eu estou falando que eu era crente, eu estou falando que eu era de fechar a igreja depois do culto e passar a noite em oração e sair da igreja para o serviço. Eu estou falando de alguém, eu posso falar. O que eu vou falar aqui agora, eu posso falar. É porque as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. Irmão, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Lutei, irmão, lutei. Nada ia para frente, nem o ministério. Nada. Foi dando 28 anos. Eu noivo. A mãe da menina... Tá gravando não, né? Tá, essa parte não deixa aí não, varão. Porque se minha sogra ver, eu já estou de boa com ela. A mãe da menina... O senhor lembra lá na Vila Redenção, que o senhor me deixava lá, e o cara atirou no meu tio? O senhor lembra? Lembro, meu filho. Pois é, o irmão do cara falava comigo assim, ou você vem aqui ou eu te mato. Eu mando o meu irmão te matar. E eu tinha que ir para lá e ele abusava de mim. Irmãos, meu pai, ele foi andando assim para trás, assim, ó. Lá na 310, foi... Meu filho... A minha mãe começou a chorar e falou assim, por que você não falou isso? Eu tinha medo.
Eu tinha medo do Senhor. Meu pai, irmão, qualquer coisa. Ô, irmão, depois você desgrava isso aí. Eu sempre tive nas consagrações, nas orações da igreja. E um dia eu estava na consagração no sábado, depois desse evento. Um pregador do Rio de Janeiro pregando, e Deus usando ele, usando. Ele olhou para mim e falou assim: você aí, vem cá, vem aqui. Deus mandou orar por você porque o diabo não quer que você se case. Mas Deus está quebrando uma corrente hoje sobre você. E venha aqui, eu vou orar por você. Você vai casar rápido, seu ministério vai ser rápido, vai ser tudo rápido na sua vida. Irmãos, eu vou resumir a história. O que eu lutei 28 anos, com 3 anos, fala para mim, 3 anos. Não, mas fala forte, 3 anos. Fala forte, 3 anos. 3 anos. 3 anos, irmãos. 3 anos. 3 anos eu estava casado. Tinha comprado, no dia que o Brasil perdeu para o Zidane, que o Zidane fez 3 gols, dia amargo. Mas do outro lado foi bom, que eu estava mudando para casa nova. 3 anos o Mateus chegou. 3 anos o carro zero chegou. 3 anos eu estava à frente de uma congregação. 3 anos, tudo mudou na minha vida. Diga comigo, em 3 anos, tudo mudou. Agora vem aqui, eu não era crente, eu não era de oração, eu não estava na igreja orando, irmão, eu não estava chorando, eu nunca fui mulherengo, eu nunca fiquei pegando uma menina aqui, outra ali, outra lá, outra acolá, nunca. E por que a minha vida estava amarrada? Diga comigo, isso é uma chave. É que a gente lê a Bíblia e não presta atenção. Aonde tem pecado escondido, não prospera. Tá bom, essa é a primeira chave. A segunda chave: o pecado não foi eu, irmão, eu tinha 5 anos de idade. Cinco anos de idade. Não fui eu, irmão. Quem está entendendo, irmão? Aí eu conheci o que eu vou passar aqui agora para vocês. E depois eu vou pedir o Jonas para fazer uma unção nessa igreja aqui. O que houve de pecado, de palavra. Por exemplo, houve um pastor aqui que estava em pecado. E eu vim aqui e defendi ele. Porque ele mentiu para mim. Isso está diante de Deus. Está diante de Deus. Ah, minha avó era Carola. Precisa pedir perdão? Precisa. Porque é o maior e pior pecado para Deus, é a idolatria. Se ninguém nunca, se você nunca entendeu isso, a partir de hoje entenda. Ah, meu avô era índio. O que índio faz, irmão? Feitiçaria. Feitiçaria leva a loucura, esquizofrenia, demência. Ah, pessoa sanguinária. Meu tio matava. Sabe o que meu tio fazia, irmãos? Você sabe o que ele fazia? Meu tio matava os bandidos em Goiânia, policial. Ele matava, passava na casa da minha avó. Se a gente tivesse ou não tivesse, ele não estava nem aí. Se não tivesse, ele chamava a minha avó. Vem cá, mãe, deixa eu mostrar para a senhora os porcos que eu matei. E um dia eu estava lá e ele parou com o jipe na porta. E eu andava bem assim, ó, meu tio mata. Mexe comigo. Até o dia que eu entendi.
Sabe, aquelas coisas que para crente hoje nada a ver. Você quer ver uma coisa nada a ver? Isso eu já preguei aqui. Eu já preguei aqui uma vez, isso. Os corintianos da vida. O Corinthians colocou Jesus perdendo para o diabo e sendo arrastado pelo diabo em praça pública. Foi ele, não fomos nós. Não? O símbolo do Flamengo é um urubu. Tem nada a ver, pastor. Tem nada a ver? Deus, veste, vai o sacerdote vestir uma camisa do Flamengo e entrar no Santo dos Santos. Nada a ver. Eu fui em Aracaju, cheguei na igreja, fui lá visitar a igreja. Sabe qual é a conversa dos irmãos? Nós aguentamos os cultos do Bolsonaro na presidência, por que não vamos aguentar a macumba do Lula? Tem nada a ver. Só que se você ler a Bíblia, o Deus do governante é o Deus do país. Tanto que Salomão perdeu o reinado porque adorou outros deuses. Ou nada a ver. Saul, que foi lá na cartomante, ou nada a ver. Não tinha nada a ver aquele cara fazer aquilo comigo aos 5 anos. Só que Deus só mudou a minha sorte quando eu entendi que eu precisava pedir perdão para Ele. Meu pai virou para mim e falou assim: eu vou orar por você. Deus vai mudar a tua sorte. Deus vai mudar a tua sorte. Eu ajoelhei, ele impôs as mãos na minha cabeça. E em 3 anos aconteceu o que não aconteceu em 28 anos. Quem entendeu? Eu vou colocar uma oração aqui. E nós vamos orar juntos. E depois disso, eu quero que você comece a analisar a sua vida, a vida da sua família. Meu tataravô, por exemplo, matou a mulher e enterrou na cozinha e ninguém sabia. Minha avó, antes de morrer lá em casa, aos 94 anos, já nem estava meio abilolada já da cabeça. Virou para as meninas e falou assim: o tataravô de vocês matou a mulher e enterrou na cozinha. Quando a minha irmã me falou isso, eu falei: para tudo, vamos ajoelhar e pedir perdão para Deus. Quem está entendendo? Não fui eu que pequei. Não fui eu. Só que mediante o que eu aprendi na minha vida, eu estou pregando aqui hoje para você. Ah, pastor, foi só um sexo antes do casamento. Se eu fosse você, eu pedia perdão, porque a lei de Deus não é essa. Tudo que vai ao contrário dos princípios de Deus deve se colocar diante dele, arrependendo-se e pedindo perdão. Até o time, pastor, não sei, uai, se você acha normal Deus perdendo para o diabo em praça pública, não sei. Primeiro eu vou passar uma partezinha antes, que vai falar sobre... Pode colocar aqui? Acho que é mesmo. Ei,
Eu vou só testar. Uma pessoa sair do lugar da dor. Eu perdi um filho. Eu contei para você. Eu perdi um filho. Ela perdeu um filho quando foi olhar um pacto de sangue na família lá atrás. Porque aqui eu não vou contar a história, já está tarde. Ela vai falar da parte espiritual, de espiritismo. E daí ela vai fazer a oração. E aí, quando eu der o sinal, a gente vai ficar em pé. Se você crê, você ora. Também se não crê, não ora. Quem tem fé, ora. Eu não quero forçar ninguém. Eu vim aqui hoje, por isso que essa mensagem, olha o jeito que eu fico, ó. Ela é pesada. Porque eu ensino você a alcançar a libertação contra o diabo e seus ardis. E chegar no trono da graça e alcançar a benevolência de Deus. São coisas que a gente não prega todo dia na igreja. Mas nós vamos ser abençoados. Preste atenção. Mas eu tenho mais 2, eu tenho 6 netos. E os netos são a coisa mais gostosa que existe. Quando pula no meu colo e fala, vovó Tetê, pronto, o mundo fica colorido. Você tem que pensar no que vai dar esperança. Mas se você perguntar para a pessoa, aconteceu alguma coisa grave na sua vida? Ela está tomando remédio, não melhorou. Ela quer morrer porque passou por sofrimento, perdas. E você pergunta, aconteceu alguma coisa? Perda, sofrimento? Ela fala, não sei, não lembro. Então não aconteceu? Porque ninguém esquece que enterrou um filho, eu nunca esqueci. Ninguém esquece que perdeu um casamento, ninguém esquece que sofreu humilhação. Então não é da alma. Então não é do corpo, não é da alma, é da onde? É espiritual. A depressão espiritual resulta de derramamento de sangue. Além de acidentes frequentes, além de mortes prematuras, além de perdas de órgãos, de braço, de doenças graves, depressão com suicídio. A depressão da alma, a pessoa quer morrer. A depressão espiritual, a pessoa se mata. Suicida. O fruto colhido é o fruto plantado. A feitiçaria traz doenças nessa área do corpo, doenças no corpo físico, aneurisma, tumores, derrame. Irmãos, essa mulher trabalha nessa área de libertação há 30, 40 anos. Ela chegou, depois eu posso passar os links, você pode ouvir. Ela chegou a falar assim, meu pai ama as prostitutas, que minha mãe está na droga aqui no quarto do lado e ele está com as prostitutas. Então eu vou me drogar e eu vou deitar com meu pai. Deus não deixou. E quando Deus libertou, fez dela uma juíza. Um dos maiores milagres. Eu estou passando algo para você de gente experiente, de gente que passou. Preste atenção. Traz doenças no corpo emocional, bipolaridade, esquizofrenia, psicose maníaco-depressiva. Por que traz doença nessa área do corpo? Porque essa é a área do corpo oferecida para as trevas. É essa área do corpo. Fazer a cabeça. Quando alguém vai se tornar um pai de santo, ele passa por um ritual onde ele fica 21 dias enfiado num roncó, num quartinho, oferecendo a cabeça para o santo. Raspa a cabeça, faz cortes na cabeça, derrama sangue da cabeça, até o santo, entre aspas, demônio, receber a cabeça dele. Aí ele vira o santo de cabeça.
No colégio, aquela brincadeira, aquela brincadeira no colégio. Pacto de sangue para a colher rodar em cima do copo. Você não entende isso não? Foi um pacto de sangue. A brincadeira do diabo. A brincadeira. Pacto de sangue. Qual foi o pacto que Jesus fez conosco? De sangue. Aí o diabo entra pela brincadeira com os jovens no colégio. Vamos fazer a colher rodar em cima do copo? Vamos. Então vamos fazer um pacto de sangue. Você não está entendendo? Presta atenção, irmãos. Encontram? Eles falam qual é o seu santo de cabeça? Quando eles vão para os altares, eles batem a cabeça no altar. Quando eles dançam batendo a cabeça. Essa é a parte do corpo que é consagrada. Consequência espiritual, heranças espirituais nessa parte do corpo. Quando você encontrar numa família várias pessoas com loucura, várias pessoas com enfermidade na cabeça, pode fazer um mapeamento. Você vai encontrar um histórico de ocultismo. E a idolatria, pastora? Queridos, a idolatria, eu preciso dizer a verdade para você. Minha avó era Carola. Na carta não. Na escrita do profeta Oséias, na escritura do profeta Oséias, a idolatria é chamada de prostituição espiritual. Lá Deus fala, meu povo se prostituiu adorando ídolos. Lá está escrito, o meu povo consulta um pedaço de madeira e o Espírito lhe dá resposta. Vamos colocar na tela? Deixa eu dar o endereço certinho. Vai para Oséias já Oséias capítulo 3. Depois eu vou colocar direto, quando ela terminar essa parte, eu vou colocar direto na oração. Eu estou passando para vocês entenderem. Aí eu vou colocar na oração para a gente fazer junto. E 13. O meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana, e prostituem-se, apartando da sujeição do seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes, queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, do álamo, do almeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso, as vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram, por causa da idolatria. Eu quero mostrar para você no Novo Testamento, carta aos Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18, diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus, toda a verdade e injustiça dos homens, que detém a verdade e injustiça, porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem, claramente se veem, pelas coisas que são criadas, para que eles sejam indesculpáveis. O que quer dizer isso? Vamos continuar a ler, mas o que quer dizer isso? O que de Deus se pode conhecer está manifesto na sua criação. Você vê cataratas do Iguaçu, você vê Deus. Você vê a chuva que sobe como vapor e cai como água, você vê Deus. Você vê uma semente chamada espermatozoide com uma semente chamada óvulo no ventre de uma mulher virar osso, você vê Deus. A criação manifesta Deus. Então é indesculpável
Quem vendo o que Deus fez, não o honre como Deus. É isso que está escrito. E aí, versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e seu coração insensato se obscureceu, e dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Qualquer imagem que tenha o papel de Deus, seja a imagem de homem, da idolatria que nós temos no Brasil, seja a imagem de um elefante, como é na África, na Índia, seja a imagem de um bezerro de ouro, como foi, qualquer imagem de animal, de homens, de répteis, é mudar a glória de um Deus incorruptível por coisas corruptíveis, coisas que quebram, coisas que precisam ser carregadas de um lugar para o outro, coisas que precisam ser limpas, não podem sair do lugar sozinhas, precisam ser carregadas sobre os ombros. Aí diz assim, por causa da idolatria, por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram um modo natural, contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Está falando de promiscuidade sexual. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Promiscuidade sexual é fruto da prostituição espiritual, que é adorar ídolos ao invés de adorar o Deus verdadeiro. Famílias, quanto mais idólatras são, mais promiscuidade sexual tem. Outra consequência espiritual da idolatria é a cegueira espiritual. Porque há uma palavra de Deus no Salmo 115 que diz assim: tem olhos, não veem, tem boca, não fala, tem ouvidos, não ouvem, som nenhum sai da garganta, torna-se semelhantes aos ídolos, os que os fazem e os que neles confiam. Torna-se também com olhos sem ver, ouvidos sem ouvir, não vai falar, porque não vai ter som na garganta, enfim, vai ficar igual aos ídolos. Igual aos ídolos. Salmo 115. Diz assim, versículo 1, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade, da tua verdade. Porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está no céu, fez tudo o que lhe agradou. É como se alguém que tem idolatria entrasse nesse lugar, olhasse para as paredes e falasse, onde está o Deus deles? Cadê o Deus? Não tem um altar, não tem uma imagem, não tem nenhum lugar de honra para nenhum Deus. Aonde está o Deus deles? A resposta